Proteção para vocês. Chegou a hora de falarmos do Cruzeiro. Na veia tem o sangue azul do meu clube amado. No peito tenho 5 estrelas que carrego com amor. Salve, salve Cruzeiro. Ele fica inteiramente à vontade. Ele é o repórter Samuel Venâncio. Dali, Samuca. Vamos lá, show de bola, Milton Naves, bom dia ainda, 11h58 confirmando, é um dia de muita informação no Cruzeiro e mais um dia de plantão, não só de repórter, mas também do Departamento de Registro do Cruzeiro, a equipe do Ronaldo trabalhando e trabalhando muito, o Ronaldo na toca, acompanhando o último treinamento, daqui a pouco vamos atualizar tudo isso aqui no Rádio Esportes, mas o nosso Alexandre Simões tem um convidado para lá de especial, um dos maiores do nosso futebol. Conte tudo pra gente aqui no Rádio Esportes. Bom dia, Alexandre Simões. Bom dia, Samuel. Pois é, exatamente. Tostão faz 75 anos nessa terça-feira, tá? E ontem eu bati um longo papo com ele, né? Justamente por causa dessa data super especial. E ele falou de alguns assuntos sobre a carreira dele, principalmente... Aliás, você goza da intimidade do Tostão, a gente sabe disso, eu né? tenho esse prazer de poder chamar o Tostão de amigo, de ter longas conversas com ele. Mas ele falou muito da história dele no Cruzeiro. Do passado, do presente, do que ele espera do futuro. Então a gente vai começar com ele agora, meio-dia. A gente vai começar falando de o interesse dele, como começou o interesse dele pelo futebol, os ídolos dele de infância, esse início de trajetória do Tostão, Samuel. Quando era menino, comecei a jogar bola com 3, 4 anos, 7 anos já estava com camisa já de time, né? Com 13, 12 eu já estava no futebol do Salão do Cruzeiro, então, e ao mesmo tempo estudava. Então, eu vi o futebol apenas como uma diversão na época, que não via como uma profissão, gostava de jogar futebol. Comecei a entender de futebol pouco antes de chegar ao Pelé, eu era doido com o Stefano, que eu via falar. Em 58 eu comecei os dois, eu escutei a Copa pelo rádio, todos os jogos, e fiquei doido, né, com Pelé, com Garrincha, Didi. Com 16 anos já era titular do Cruzeiro e fazia curso científico lá no Colégio Estadual, estudava à noite, porque de manhã eu tinha que treinar. Aí quando chegou aos 18 anos, eu tive que decidir, né? Eu falei, não, agora eu tenho que parar de estudar e continuar jogando, porque eu já estava na seleção praticamente. Pois é, o Tostão fala também, 66, aquela famosa decisão contra o Santos da Taça Brasil. Depois do segundo jogo no Pacaembu, vários fotógrafos invadiram o vestiário do Cruzeiro, fizeram a foto do Tostão com uma coroa, quer dizer, era um confronto do Cruzeiro contra o Santos do Pelé, e foi uma situação muito badalada na época. O Tostão fala um pouco dessa comemoração do título de 66 da Taça Brasil. Na hora eu estava ali naquela comemoração, me colocaram e tiraram a foto, nem me perguntaram se podia. Aí foram colocando e tirando. Eu me senti assim um usurpador do trono, né? Que eu tava morrendo de vergonha, porque eu fiquei imaginando que as pessoas estavam achando que eu me sentia o novo rei. E eu era apenas um ótimo jogador, mas o Pelé era uma coisa mais de outro planeta, né? Então eu não tinha nunca pretensão. Eu lembro que me perguntaram se eu me sentia assim, capaz de jogar como Pelé. Eu falei assim, eu imagino fazer tudo que o Pelé faz, só que eu não tenho condições físicas e técnicas para fazer. E também ele falou, Samuel, sobre a saída dele do Cruzeiro. Foi uma saída polêmica por causa da contratação do Ilstruik em 72. Ele não queria trabalhar com o Ilstruik, era um treinador muito cobrava demais dos jogadores da época, tinha métodos que nem todos aceitavam, mas só que ele diz, né, sobre essa saída pro Vasco, que hoje, ele pensando, talvez ele não tivesse tomado aquela decisão. Saí magoado com a situação. Hoje eu acho que eu não deveria ter saído, né? Mas na época havia o Cruzeiro, depois de ganhar 5 anos seguidos, né, maravilhar todo mundo, ser muito elogiado, o Cruzeiro passava um momento ruim.
Aí contrataram o Strick, que era um técnico, uma linha dura, né? Aquele que fazia jogador, que tratava o jogador igual um sujeito sem nenhuma vontade própria, era duro com os jogadores. E contrataram o Strick justamente para botar o time do Cruzeiro para jogar, para correr. Uma coisa totalmente sem sentido, né? Era uma passagem que o Cruzeiro estava mal. Isso me magoou muito, né? Porque eu não aceitava aquela situação. E entrei em atrito com o clube e tal, e aí, coincidentemente, apareceram grandes propostas. Primeiro o Fluminense, até que era o clube que eu gostaria de ir, porque o Fluminense era o clube mais organizado da época. E depois o Vasco eu acabei indo. Mas não deveria ter ido, porque podia ser passageira aquela fase ruim. E para encerrar, Samuel, a gente traz o Tostão falando do presente do Cruzeiro, né? Ele como torcedor do clube, né? Como ele vê esse processo que o Cruzeiro passou nos últimos anos, com queda, permanência em Série B, e agora como que o clube fica com a SAF, com o Ronaldo no comando. Foi uma catástrofe que aconteceu com o Cruzeiro, né? Campo e fora de campo, né? Dilapidaram o Cruzeiro, né? Uma coisa absurda, né? Corrompida, né? Clube financeiramente arrasado. Espero que a justiça aí puna que eles realmente têm culpa disso tudo. É uma esperança, a criação do clube empresa. E o fato de ter aparecido o Ronaldo é ótimo, né? O maior jogador da história do Cruzeiro e do mundo, né? Eu acredito piamente que ele é bem intencionado, é um empresário, quer ganhar dinheiro e quer levantar o Cruzeiro, fazer as duas coisas, não tem nada errado. Vamos esperar, vamos torcer para que dê certo, voltar a Série A no próximo ano. Ô, Simões, tem como separar nesse papo todo seu com o Tostão aí? Porque eu tenho uma curiosidade, talvez tenha essa conversa pra gente trazer, se tiver, podemos trazer na turma do bate-bola. O Tostão falando algumas coisas ali da intimidade da seleção de 70. Porque o Milton Naves brincou com você que você goza do prazer, da honra de ser amigo do Tostão, e eu de ser amigo do Gerson, do Canhota, meu amigo, trabalhamos muito tempo juntos. Tem cada história daquela que é a maior seleção de todos os tempos. Tem nesse papo aí pra gente trazer agora ou na turma do bate-bola? Vamos trazer na turma do bate-bola? Tem, então, intimidades da Copa de 70. O Tostão falando de como que foi o processo dele, que ele temeu ficar fora da Copa por causa da lesão, e como que ele conquistou a titularidade já com o Zagallo no comando, porque o treinador era o João Saldanha, entrou o Zagallo. Ele fala como ele conquistou a titularidade e, mais do que isso, qual foi o jogador do Cruzeiro que o inspirou para poder jogar a Copa de 70? Ele teve problemas na escola por causa de tietagem de professores, Isso depois de parar, que ele parou com 26 anos, exatamente. Isso depois de parar. Mas isso foi, ele jogou as eliminatórias, que foi o melhor momento dele na seleção, aí teve a bolada do Ditão no olho, e entre as eliminatórias e a Copa de 70. Então vamos trazer na TBB, Léo? Vamos trazer. Turma do bate-bola. Craque dentro do campo, Samuel Venâncio. Craque fora do campo, um dos maiores da história do Cruzeiro, do futebol brasileiro e do futebol mundial, viu, Samuca? Com certeza. E a gente fica só observando e ouvindo. Quando Tostão fala, quando Tostão escreve, tudo que vem do Tostão a gente só observa e aprende cada vez mais. Muito bem feito o trabalho do nosso Alexandre Simões. Aí a história, a enciclopédia, informação, conhecimento, tudo junto. Parabéns, Simões. Vamos lá. A terça-feira do Cruzeiro está tendo treino na Toca da Raposa 2, fechando a preparação para o compromisso diante da equipe da URT. Nesta quarta-feira, 5 horas da tarde, Independência, a venda de ingressos segue. E o Ronaldo Fenômeno está lá na Toca. Os jogadores já estão postando foto com o Ronaldo. Já vi aqui o Edu centroavante, o Vitor Leque, o Ronaldo acompanhando. E ele vai estar amanhã no Independência para ver essa estreia. Claro que o time que vai entrar em campo depende muito do que vai acontecer nas próximas horas. Porque o Cruzeiro ontem pagou a dívida, ou pagou as dívidas, mais de 20 milhões de reais. E agora tenta registrar os atletas no bid da CBF. E tem até 7 horas da noite para que isso aconteça. Alguns jogadores já estão fora. Isso porque o Cruzeiro tem mais aí um problema com a Covid-19. 4 jogadores já estão isolados, assintomáticos. O zagueiro Maicon, o volante Pedro Castro, o volante Adriano
e o lateral esquerdo Matheus Pereira. Os 4, então, afastados por Covid-19. Não vão jogar amanhã e com certeza não vão estar à disposição contra o Atlético domingo em São João del Rei. E além disso, os outros, dependendo do nome ser publicado no BID. Será um trabalho muito forte que o Cruzeiro vai precisar fazer. Claro que tem tempo para registrar muitos ou quase todos, dependendo do trabalho, mas isso vai começar para valer nas próximas horas e vamos acompanhar de plantão essa movimentação. O Cruzeiro tem que registrar hoje, são vários os reforços, aí já tira o Maicon e o Pedro Castro, que estão com Covid, mas o Cruzeiro tem que trabalhar para colocar Rafael Cabral, goleiro, no BID, Gabriel Dias, lateral direito, no BID, Matheus Silva, que é o zagueiro, no BID, Sidney também no BID, o Machado, volante, William Oliveira, volante, João Paulo, meia, Edu, atacante, e o Vagninho, atacante. Aí eu não citei, obviamente, o Maicon e o Pedro Castro, porque eles testaram para Covid-19. E eu tô até curioso para ver. Claro que se não conseguir registrar a tempo, por mais que já tenha quitado a dívida, eu não sei o que você pensa, eu já falei sobre isso, Léo Figueiredo. Aí eu acho que jogaria o Júnior inteiro. Aí é só um palpite, porque senão vai ser um time muito mudado, muito mesclado. E o Pessolano, ele não trabalhou isso em nenhum dia nesta preparação na pré-temporada na Toca da Raposa 2, Léo. Eu acredito que vai dar tudo certo, viu, Samuel Venâncio? O Cruzeiro não pagou isso antes, o Ronaldo não pagou isso antes, até mesmo porque ele negociou com os clubes, né? Ele não quis simplesmente chegar lá na FIFA, toma aqui, tá pago. Ele foi inteligente para gastar menos, para conseguir algum desconto, negociou com os clubes, com certeza deve ter conseguido baixar o valor, o que já é uma vitória, porque o Cruzeiro vinha jogado às traças, as dívidas iam chegando e a FIFA ia executando. O Ronaldo botou a cara dele, falávamos isso aqui ontem, né, Simões? Quando o Ronaldo liga para falar com o presidente de clube, todo mundo atende, então ele já conseguiu resolver. Agora é o registro. Samuel Venâncio, você conhece melhor do que ninguém esse BID da CBF, aquele rede do futebol, do Twitter, que dá tudo antecipado. Você já pode até falar, que hora que vai sair o registro dessa turma? Não, aí você me complica. Você, o pessoal lá faz homenagem pra você, SV9 e tudo. Vão ser registrados, Samuel. Com certeza o Cruzeiro tá com isso bem planejado. Relações cortadas com rede que ele me colocou na senda em 1972. Mas vamos lá, a gente segue de plantão e vamos informando ao longo do dia na nossa programação. Daqui a pouco tem mais aqui no Rádio Esportes. Show de bola. O mais do Cruzeiro no Rádio Esportes, Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. Voltamos então aqui no Rádio Esportes da Itatiaia e segue o plantão para o Cruzeiro começar a registrar os primeiros nomes no BID da CBF. O treinamento já finalizado, a preparação encerrada, agora é aguardar. Até para o técnico Paulo Pessolano, que será o entrevistado do dia no Cruzeiro, saber com quem ele vai poder contar nesta estreia no Campeonato Estadual diante da URT. Lembrando a informação que trouxemos há pouco, 4 jogadores estão fora com Covid-19, o zagueiro Maicon, o volante Pedro Castro, o volante Adriano e o lateral esquerdo Matheus Pereira. Por falar no Matheus Pereira, o Cruzeiro acertando os últimos detalhes para anunciar o Matheus Bidu, lateral esquerdo que virá do Guarani. O Bidu já desde ontem na Toca da Raposa 2 e o empresário dele, o Lucas Andrino, finalizando os últimos detalhes desta transferência. Ontem o Matheus Bidu já até se despediu do Guarani porque sabe que vai jogar no Cruzeiro nesta temporada de 2022. O outro lateral do elenco, Rafael Santos, ele deve começar o ano como titular e depois abrir essa disputa com o Matheus Bidu. Sobre o atacante de beirada, ontem eu conversei com uma pessoa importante na Argentina e ela me disse o seguinte: o Cruzeiro não vai ter pressa porque o River Plate, ele comprou o Carlos Alski pagando 3 milhões de dólares e só tem mais um ano de contrato. Então o River tenta recuperar alguma grana nesse jogador, vendendo o atleta. Teve o Vélez interessado, depois não avançou.
e agora tá tudo muito devagar. E o Cruzeiro em compasso de espera. Fez uma proposta para ele vir por empréstimo, com opção de compra. Segundo essa pessoa que eu conversei, o Auski gostou muito do que ouviu, então vai aguardar. Se o River não conseguir vender o atleta, e é pouco provável que isso aconteça, talvez ele prorrogue o vínculo com o River para vir emprestado aqui para o Cruzeiro. Então está neste pé a negociação, mas mostra Léo Figueiredo que o Cruzeiro quer mesmo mais jogador de beirada para este início de temporada. E que o Cruzeiro tá fazendo da maneira correta, né, Samuel? Não tá se apressando, não tá gastando o que não deve, o que não pode, né? Tá enrolando na negociação, também tá sendo inteligente. Pelo que a gente tem acompanhado, existe o interesse do jogador também em atuar no Cruzeiro. O Ronaldo também é um grande chamariz para isso. Há pouco a gente falou do Ronaldo ligar para algum clube. Qualquer jogador também agora, quando sabe que é o clube do Ronaldo, o Cruzeiro fica ainda mais tentador. Então, acho que o Cruzeiro está certíssimo. Não tem nenhum motivo para passar o carro na frente dos bois, para gastar alguma coisa para trazer um jogador, até mesmo porque, repito, é o Campeonato Mineiro que está começando. O Cruzeiro precisa desse jogador e desse time pronto. É para a Série B, Samuel. Exatamente. Então, tem 3 jogadores de beirada, chegando mais um, ou até mais 2, enfim. Vamos ver qual que é a ideia do Paulo Pessolano. Daqui a pouco a gente volta para aquele giro final aqui no Rádio Esportes. Milton. Show de bola. Cruzeiro, Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves, o treinamento já finalizado nesta terça-feira, agora é o plantão para o Cruzeiro registrar o máximo de jogador que conseguir no bid da CBF e deixar à disposição do técnico Paulo Pessolano. 4 estão fora por Covid, zagueiro Maicon, volantes Adriano e Pedro Castro e também o lateral esquerdo Matheus Pereira. Na lateral esquerda vai vir o próximo reforço, Matheus Bidu, que deve ser emprestado sem custos pelo Guarani, jogador desde ontem na Toca da Raposa 2, finalizando os últimos detalhes para ser anunciado oficialmente pelo Cruzeiro. O clube segue no mercado, buscando pelo menos mais um jogador de beirada e mantém interesse no atacante argentino Carlos Auski, que pertence ao River Plate. Show de bola. Ponto final no Rádio Esportes, patrocínio Banco BMG. Chegou sua vez de falar. BMG é pra mim, Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Hora certa, 12h59. A seguir o Itatiaia agora com Júnior Moreira e Alessandra Mendes. Muito boa tarde.